Bom, gente, boa noite. Meu nome é José Luiz, né? Sou fisioterapeuta há 20 anos e trabalho num consultório aqui próximo da minha casa, em Vila Valqueire, e trabalho muito com RPG e algumas manobras de osteopatia, porque muito trabalho com postura. E como nós estamos passando nesse processo aí de pandemia, onde temos que estar trabalhando e ficando dentro de casa, e se possível trabalhar em casa, aproveitei que estou atendendo em casa, né? Hoje, agora já terminei o atendimento do que eu pude fazer hoje, e estou aqui para estar gravando esse vídeo para você, porque eu quero estar aproveitando esse momento também. O trabalho em casa não é tão cansativo quanto no consultório, porém de maior atenção, mas sobra tempo para estar informando e colocando mais vídeos aí, né, para vocês. Vocês podem notar, quem é inscrito no meu canal e quem não é, pode estar se inscrevendo aí, deixa um like se você está gostando aí dos vídeos, e se você colocar lá, bater lá o sininho, né, clicar lá no sininho, todas as vezes que colocar algum vídeo, vocês vão estar recebendo. Eu resolvi vir hoje falar sobre, embora não seja uma coisa que eu trabalhe diretamente no consultório, mas muitas pessoas me fazem essas perguntas, pacientes meus que têm filhos novos, crianças, que estão na fase de andar, eles me fazem uma pergunta, colegas meus que trabalham, né, comigo, pessoas de outra área, nutricionista, nutricionista, psicólogos, e me fazem essas perguntas, né? O meu filho, a pergunta é sempre a mesma, o meu filho agora está andando com a perna tesoura, né? Chamada perna tesoura. Meu filho está andando com a perna arqueada, e a primeira coisa que eu pergunto é qual a idade dele? Aí, 3 anos, 2 anos, né? Então eu vim aqui falar um pouquinho sobre essas mudanças, né, da maturação. Quando nós nascemos, né, e aí é um processo que eu posso até gravar um outro vídeo para falar mais sobre isso, para não ficar muito longo. Quando nós nascemos primitivos, e aos poucos nós vamos conquistando o espaço, né? Nós vamos maturando e conquistando o espaço, reagindo aos estímulos que para nós somos novos, né? Enquanto crianças e bebês, por isso todo estímulo novo pode gerar medo e gera choro, o estímulo agradável vai gerar sorrisos e vai querer repetição porque foi agradável, enfim. Mas isso também ocorre influenciando o nosso corpo físico, né? Porque nós, quando olhamos um corpo, uma criança, um indivíduo, a gente pensa osso, músculo e nervos. É o que vem na nossa mente, na mente das pessoas, né? Quando uma criança, para a criança chegar à fase de começar a dar os primeiros passos, ela tem que ter passado primeiro por fases neuroevolutivas, que é a maturação do sistema nervoso central, é a maturação do sistema que a gente chama de psicomotor, né? A idade psicomotora dessa criança. Então tem a fase do rolar, do primeiro levanta a cabeça, do rolar, do sentar todo apoiado, do sentar com a mão só, sustentação de tronco, sustentação de cabeça, até chegar ao ponto dele conseguir andar com os 2 pés. E nós vamos falar justamente da fase de estar já com os 2 pés apoiados no chão e começam a andar, a variação. A criança, ela quando começa a andar, ela não tem ainda o equilíbrio bípede,
né? Ela tem um equilíbrio de 4 apoios, porque ela veio da fase do engatinhar, começou a sustentar o tronco. Eu posso falar um outro vídeo sobre a fase neuroevolutiva e as suas idades, se vocês quiserem, tá? Deixem aqui que eu vou falar. Hoje eu vou estar falando mais sobre a parte ortopédica mesmo. Então, a criança, ela passou pela fase do engatinhar, sustentação de tronco, ela está equilibrada para estar sentada. E aí ela começa a descobrir que ela tem as pernas e começa a ficar em pé e vai tentando deslocar no espaço que ela está, usando a própria perna, sem precisar arrastar, né, ou engatinhar, e sem precisar ser carregada por alguém, porque quando ela começa a notar que ela pode ser independente. E nessa independência, agrada a todos, todo mundo gosta de ser independente. Imagina a criança querer ir para um sofá, tá num canto de um sofá, e querer ir para um quarto, ela vai querer ir, né? E ela vai fazer isso por vontade própria, pelo que ela quer. Só que tem uma coisa, amados, quando nós saímos da posição, tá, de 4 apoios e passamos para a posição bípede, o nosso organismo está estruturado, o organismo da criança, né, quando eu digo nosso, eu estou me incluindo, porque todos nós passamos por isso, o organismo da criança, ele está atrelado ao nascimento, que ele era oco, né, ali todo em bloco, e depois ele foi ganhando formas, mas ele veio do engatinhar, né, e ele passou a ficar em pé. Então, esse equilíbrio que a criança vai ficar em pé e vai tentar buscar, isso vai fazer uma variação muito grande, tá, dentro do pisar desta criança. Isso tem a ver com o eixo da coluna, isso tem a ver com a formação da bacia, tá? A abertura da bacia, que é chamada cintura pélvica, mas principalmente os 2 ossos ali do ilíaco, tá? E tem a ver também com o que essa criança tem de aprendizado do chão, né? Da sensação do chão. Que sensação do chão é essa? Amados, uma das coisas que, embora pareça que não, mas influencia bastante, e o que os adultos fazem de errado, é pegar o bebê no colo. Eu vou imaginar aqui, porque como eu não estou no consultório, eu não tenho muita coisa para eu estar pegando e estar mostrando. Mas vamos lá. Quando o adulto tem mania de pegar a criança e colocar em pé aqui, sobre as coxas. E você pode ver que quando você faz isso, a primeira coisa que a criança faz, ela faz ponta de pé, ela vai ficar na ponta do pé, e ela também vai fazer chama-se reflexo de preensão nos pés, plantar. Ela vai encolher os dedos dos pés, tá? Porque esta sensação para ela não é agradável. Então, se você tem mania de fazer isso, não faça, porque você vai dar a sensação, um aprendizado ao seu bebê, sua criança, né? Que ficar em pé não é bom, isso pode atrasar a idade dela andar. Então, não faça isso, não estimule a criança a botar a criança no chão e vir segurando ela para ela andar. Tudo na natureza tem a sua idade. E se ele não está acontecendo naquela idade, cabe ao profissional que está acompanhando essa criança ver se está natural ou não. Existem esses reflexos, que são reflexos natos, e conforme a criança vai amadurecendo o sistema nervoso central, uns tendem a permanecer e outros tendem a assumir. Então, se em determinada idade algum reflexo ainda está sendo visto nessa criança, é sinal de que pode ter alguma lesão do sistema nervoso central, algum problema psicomotor. E isso tudo é avaliado pelo médico, pelo profissional responsável por essa criança. Tá? Então, não estimule, não ponha a sua criança em pé se ela ainda não está com vontade de ficar.
tá? Porque ela vai flexionar os dedos do pé, porque na planta do pé existem muitos, alguns não, palma de mão e planta do pé, existem muita quantidade de neuroreceptores. Esses neuroreceptores, eles captam a informação e levam para o sistema nervoso central. E quando essa criança não está madura ainda para estar com esse pé, usando essa planta do pé, esse reflexo vai chegar lá com uma sensação ruim, tá? E se prolongar, isso pode gerar encurtamentos da musculatura. Isso pode gerar, quando você flexiona os dedos do pé, você faz agarre e você passa a não usar muito o arco plantar, e você começa a forçar mais determinadas estruturas do pé, que não é legal. Mas o que acontece? Vamos para cá, para a parte ortopédica, né? Eu, como trabalho com postura, eu acabo indo para a parte neurológica e psicomotora, mas vamos para a parte ortopédica. Vamos lá, então. Criança de 1 ano, de 2 anos, a criança começou a andar. Ela, para ficar em pé, ela está empurrando, ela encontrou como base a perna que chama de genovaro. A gente vulgarmente chama de perna arqueada ou arcada. Eu não tenho como mostrar aqui, mas eu vou fazer aqui nas minhas mãos, que são assim, o joelho para fora. Então eu tenho o quadril, uma arqueação para o joelho e volta para o mesmo alinhamento do quadril o tornozelo, tá? É para esse mesmo eixo. Então, isso aqui é o genovaro, valgo, que a gente chama, tá? Esse genovarismo, essa postura, é uma postura que a criança entendeu que se ela abrir a base, ou seja, se ela largar a lateral para os laterais, ela tem uma maior sustentação e essa sustentação vai dar independência a ela de ela pegar o que ela quer, tá? Conforme ela for crescendo, maturando isso, essa postura em pé, que até então era fechada, né, para se engatinhar ou para se arrastar, ela começa a ter uma coisa chamada dissociação de cinturas, que é quando você começa o teu ombro ser diferente do teu quadril. Então, eu tenho aqui cintura escapular e aqui no quadril cintura pélvica. Quando você anda, o que faz você ter equilíbrio é justamente quando o braço, do caso direito, vai para trás, você pode ver que automaticamente a tua perna direita vem para frente, porque você anda em cima de um eixo, mas equilibrando, direcionando para lados opostos a sua lateralização do corpo. Isso a criança em bloco ainda não tem. Ela está buscando manter-se em pé. Aí ela começa a crescer. Ou ela começa com a perna tesoura, né? O geno valga para dentro, varo para fora, desculpa. E aí o que acontece? Ela pode começar assim e depois passar ao contrário. Tá? Porque são variações, o corpo ainda não está adaptado. E aí eu venho dizer aqui para vocês o seguinte, é normal, e por favor, se você for algum ortopedista, pediatra, encaminhar para algum ortopedista especializado em criança ou qualquer outro ortopedista, e entre essa fase, ele tentar interferir com palmilhas ou calçados ortopédicos, por favor, ignore isso. Porque você vai interferir no desenvolvimento normal dessa criança, do organismo dessa criança. E se você interferir no organismo
na naturalidade dessa criança, ela mais tarde vai ter consequências, e consequências sérias. Arcaicamente, antigamente, a gente ouvia falar em bota ortopédica, hoje ainda ouve, né, falar, mas hoje os médicos, os ortopedistas, graças a Deus, né, eles se renovam, eles, né, se atualizam. Todos nós da área de saúde precisamos nos atualizar. E o que acontece? Você precisa entender que se você interfere numa coisa que ainda não está pronta, ela vai se formar dentro daquele quadro. Então, se eu era genovalgo, né, a perninha tesoura lá, aí o ortopedista vai lá, avalia que o eixo está vindo para dentro. Ele calça uma palmilha fazendo ao contrário, forçando esse eixo para o lado oposto, tentando retificar o membro inferior dessa criança. O que acontece com isso? Ele impede que a bacia, né, que o osso ilíaco da bacia, ele venha se posturar para trás. Porque quando você fica na postura em pé, ortostática, que é o nome científico da postura em pé, você precisa ter esse ilíaco voltado para trás, porque é ele quem vai brigar com a gravidade, ajudar a gravidade a te manter em pé. Uma gravidade é uma força que atua, todos nós aprendemos isso na escola, que a todo tempo puxa o teu corpo para baixo, e ela atua em toda parte da Terra. Ela só não atua em superfície plana quando você está deitado. Por quê? Porque quando você deita, essa força se anula, porque ela atua aqui com a mesma intensidade que aqui, com a mesma intensidade daqui, então ela atua em todo o corpo por igual, quando você está na horizontal. Então a gente diz que elas se anulam, porque forças iguais se anulam, né? E você tem, ao mesmo tempo que a gravidade puxa para baixo, você tem a cama exercendo a força para cima, ou a superfície que você estiver deitado. A partir do momento que eu faço isso aqui, eu já saio da anulação e eu aumento a força gravitacional na parte mais baixa. E daí a gente faz as camas de drenagem, posição de drenagem, porque você começa a fazer a gravidade aqui, como, né, mesmo esse pouquinho faz diferença. Como está mais próximo, né, do céu e afastado do solo, menos força vai atuar aqui e mais força gravitacional vai atuar aqui, tá? Um pouquinho que eu incline esse ângulo já faz diferença. Então o ortopedista vai interferir nesse eixo, e isso vai fazer com que a criança cresça, corrigindo a perna aqui, né, o membro inferior, mas o equilíbrio lá em cima não aconteceu, e mais tarde isso vai gerar problemas nos órgãos ligados à pelve, os órgãos de baixo ventre, tanto no homem quanto na mulher, tá? Porque você não tem espaço, principalmente as mulheres, elas precisam desenvolver, né, uma abertura maior para poder ter aí o parto normal, para poder seguir em frente, né? Ela vai gestar e tudo, e ela vai ter facilidade nesse parto normal. Aí a gente escuta às vezes dizer assim, a pessoa tem pouca abertura e tal. Então, eu queria dizer a você, nesse vídeo, que é normal uma criança que comece a andar, ela variar a postura de perna. Não se preocupe com o chamado pé chato. Se a criança nessa fase apresentar aquele pé que não tem arco plantar, não se preocupe, não intervenha em nada. Passou dos 5 anos, chegou aos 6 anos,
leve para uma... Se você notar que o pé está chato, leve para um ortopedista, leve para um especialista. Ele vai tentar, vai falar para você algumas condutas, como caminhar na areia da praia, caminhar em cima da espuma. Por quê? Porque você está direcionando o peso para o lugar certo e fortalecendo essa musculatura intrínseca do pé e evitando, alongando o tendão aquileu, o tendão de Aquiles que fica atrás do calcanhar. Por quando você... E esses exercícios, eles são para a criança andar descalça. Quanto mais sapato você põe no pé dessa criança, menos sensação do chão ela tem. Mais dificuldade e mais tempo ela vai levar para ganhar equilíbrio. Porque quando ela bate, ela bate o pé no chão e ela até gosta dessa sensação de bater o pé no chão, quando ela já está pronta para andar, ela vai batendo o pé no chão, esse retorno que a gente tem para cima, isso está ajudando a modificar a estrutura que até então era em bloco, para ela só engatinhar. Então, amados, muitas perguntas que eram assim, eu queria trazer meu filho para o senhor avaliar. Qual é a idade do seu... Por quê? Porque ele está com o pé chato. Qual é a idade dele? 3 anos. É normal? Não preciso, você pode até trazer aqui para eu olhar, mas eu vou te dizer que é normal. Eu queria trazer, porque o meu filho começou a andar, mas o pezinho dele está muito gordinho em cima e não tem arco plantar. É normal. Chegou aos 5 para 6 anos, está com arco plantar, está sem arco plantar. É normal, porém precisa de uma avaliação de um especialista. Tá bom? Gente, eu espero que eu tenha sido claro. Se não ficou bem entendido, tá? O que é genuvar? Vou repetir, tá? Genuvaro, joelho para fora, perna arqueada ou arcada. Genovalgo, perna para dentro, chamada perna tesoura, né? E a angulação normal é o eixo entre o joelho e entre o fêmur e a tíbia, formando ali a articulação do joelho reto, tá bom? Se é normal. Agora, essa interferência, é importante saber que o pé é consequência de tudo que está ocorrendo na parte de cima, porque a gravidade ela começa a atuar de cima para baixo. Então, se está havendo desvios, é sinal de que esses desvios estão vindo lá de cima. Na criança, é normal porque ela ainda está crescendo, ela ainda está se organizando. No adulto, aí entra, né, a minha especialidade, no adulto nós temos que alinhar esses desvios. Aí nós precisamos avaliar a altura da crista ilíaca, da bacia, nós precisamos avaliar, muitas vezes pedir uma escanometria, que é ninguém mais hoje mede com fita métrica, né? Chama-se escanometria. Nós vamos medir quadril, a articulação do quadril, a articulação do joelho, do tornozelo, num único exame radiológico. Faz a medição dessas 3 articulações. Mede-se com a régua e vê a diferença. Até 1 centímetro não se coloca compensação, porque o adulto já com 1 centímetro já deu para ele, da parte do pé, do quadril para cima, ele já foi um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e ele já se adaptou. Então, se eu coloco ali uma compensa ali, vamos dizer aí, 8 milímetros, eu vou fazer esse paciente sentir dor. Eu preciso, se der até 1 centímetro, eu preciso tratar da postura desse paciente para que ele não se agrave com a idade. Fazer um tratamento preventivo, isso no adulto. Tá bom? Um abraço a todos e não esqueçam, se não ficou bem explicado, eu não tenho o hábito, como eu estou conversando aqui, eu não vou ficar usando termos técnicos, né, toda a vida, porque, na verdade, a gente quer ouvir um vídeo, quer entender o que a gente está colocando, né?
Então, eu estou falando com vocês como eu explico os meus pacientes, né, em consultório e aqui, né, na minha casa, e todos que me perguntam. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, uma boa noite aí, fiquem com Deus.